Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, sejam bem-vindos. Pessoal, não liguem para a voz, eu sou professor, volta às aulas, não tem jeito. Mas eu prometo que não vai afetar em nada a qualidade do vídeo. Hoje a gente vai falar de um dos filmes indicados ao Oscar a melhor roteiro original, sobre a cobertura de uma das maiores tragédias do século XX, que foi o atentado aos atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1976, e na verdade, como a cobertura televisiva da ABC vai mudar toda a história da comunicação. É o Momento Cinema entrando no ar. No auge das Olimpíadas de 1976 em Munique, palestinos armados invadem a Vila Olímpica e fazem atletas israelenses de reféns, pedindo a libertação de alguns prisioneiros por parte do governo de Israel. Nesse meio, a companhia, uma das maiores dos Estados Unidos, a ABC, cobrindo as Olimpíadas, é pega de surpresa para noticiar todo esse atentado e, de forma surpreendente, eles têm que cobrir tudo aquilo, algo que nunca foi feito numa TV ao vivo. Gente, esse é o enredo principal de Setembro 5. Gente, eu já vou colocando que eu amo os filmes de cobertura jornalísticas. Então, Todos os Homens do Presidente, The Post, Ela Disse, Spotlight, eu acho todos esses filmes com uma dinâmica tão interessante, tão vibrante, aquela correria e atenção de descobrir as notícias e trazer a verdade à tona. Eu curto muito. E aqui não foi diferente, tá? Apesar de o filme ser bastante claustrofóbico, eu acho que tem uma intenção por trás disso tudo, eu vou chegar lá, o filme é, sim, de um ritmo eletrizante. E eu já vou colocar para vocês que uma das coisas que eu mais gostei do filme foi esse relato muito verdadeiro. Realmente, assim, o roteiro é muito bem feito, porque ele quer tratar outros temas, sabendo que ele tem um curto espaço de tempo para fazer isso, até porque a gente está falando da cobertura de um único dia, né, que aconteceu, foi dia 5 de setembro, então eles têm que lidar com tudo aquilo de forma muito rápida. Claro que, nesse sentido, a gente quer que alguns temas sejam mais explorados, como, por exemplo, uma Alemanha que espera uma nova visão pós-guerra, né, mesmo os preconceitos xenofóbicos que acontecem ali na transmissão, enfim, essa questão de a responsabilidade da mídia, desse quarto poder, enfim. Tudo isso é colocado aqui de forma mais rápida, porque a gente sabe que a narrativa precisa de um ritmo, né? Mas isso é tudo muito bem encaixado. Ao mesmo tempo que eu queria mais exploração desses elementos, eu também não senti falta do que eles queriam transpassar. Então o roteiro é muito bem equilibrado em todos esses elementos, as falas são muito bem executadas e principalmente as sequências são muito bem feitas. A gente entende toda a tensão que estava acontecendo, né, num ritmo muito bem trabalhado, o que também é mérito da montagem. A direção é do suíço Tim Fernbaum. Desculpa se eu estou falando o nome dele errado. Ele tinha feito apenas um filme de ficção científica em 2022, o Refúgio, que é um bom filme, um filme muito bem trabalhado. Aqui ele estreia num cinema mais realista e faz muito bem o trabalho. Lembra que eu falei da questão claustrofóbica? Ele realmente fecha muito os seus enquadramentos e eu acho que aqui tem duas intenções. Primeiro é meio que televisionar aquilo tudo. Assim como a gente está vendo os bastidores da ABC para cobrir aquilo tudo, é como se a gente fosse um espectador de televisão vendo aquilo também acontecer de uma maneira mais documental. E ao mesmo tempo para dar essa sensação de tensão. O filme se passa praticamente o tempo todo ali na cabine de transmissão da ABC. Então vai dando pra gente aquela apreensão de que não tem pra onde eles fugirem. E é muito interessante porque tem um momento do filme, a gente tá ali o tempo todo no início do filme, naquela cabine de transmissão, e tem uma hora que eles abrem a porta pra tirarem a câmera ali do centro para irem para a Vila Olímpica, né, ou pelo menos começarem a transmissão ao vivo, e vem aquela luz bastante intensa, é como se eles estivessem ali realmente enclausurados naquela situação, e lembrando que tem uma realidade lá fora. Né? Claro que o filme tem uma mistura de cenas, né, de filmagens exatamente da época, né, até mesmo da cobertura da ABC, ali dos estúdios, e também dos acontecimentos lá na Vila Olímpica, então essa mistura também é muito bem feita e muito natural, não tem aquela forçação de você saber o que é do estúdio e o que é da época, você consegue transpassar isso muito bem feito isso também. Porque assim, pessoal, a cobertura de algo tão violento era meio que inédito na TV. Então, aqueles personagens que estão ali, eles meio que formatam esse tipo de dinâmica daquela cobertura, né? Que foram personagens reais, o Roone Arledge e o Geoff Mason, que foram os chefes ali daquela transmissão junto com o Marvin Bader. Eles fizeram aquela transmissão acontecer e tinham que ir descobrindo aquela dinâmica. Além disso, eles tinham que vencer a concorrência interna na ABC, porque eles são da equipe do esporte. Quando o atentado começou a acontecer, a equipe de notícias, a equipe de news, né, entraram, olha, a gente tem o background político disso, histórico, então não vai ser o pessoal do esporte que vai cobrir, vai ser a gente. E o personagem do Sarsgaard, né, o Arledge, ele fala assim, não, nós estamos aqui, nós estamos em loco, nós somos jornalistas e nós vamos transmitir. Então, né, já tem essa coisa dessa motivação de fazer algo que eles não têm nem tanta experiência assim. E o Jeff Mason, por exemplo, que é o chefe, o diretor da transmissão, ele que diz qual câmera que vai, que fica, o que vai ser dito pelo jornalista na transmissão. Ele era um iniciante, ele tinha pouca experiência no esporte, então estava ali tentando descobrir como fazer acontecer sem que chocasse o público da TV e que a verdade viesse à tona de forma correta. É muito legal essa dinâmica. Eu quero destacar ainda, como eu disse,
esses outros temas abordados aqui. Por exemplo, tem uma questão de diferença de gênero, né? Tem a personagem feminina, eu vou falar daqui a pouco da atriz, né? A personagem que é a Mary Ann, que é uma alemã que está ali trabalhando para a tradução para a ABC. Em um certo momento, né, os técnicos estão ali, você pode pegar um café pra gente? E aí começa uma transmissão alemã e eles falam, você tirou da sala a única pessoa que podia traduzir pra gente o que está acontecendo agora. E aí pouco depois é aquele técnico que leva o café para ela. Então aquela descoberta da ascensão feminina também que está acontecendo nos anos 1970. E toda essa questão de uma Alemanha que quer se mostrar positiva, né, deixar aquela Alemanha nazista para trás. Eu vou aproveitar esse gancho e já falar das atuações. A gente tem um elenco muito rico aqui. Essa personagem que eu estava acabando de mencionar, a Mary Ann, é interpretada pela ótima atriz alemã Leonie Benesch, daquele filme indicado ao Oscar, A Sala dos Professores. E aqui ela tá ótima também, como ela é expressiva. Ela tá bem agoniada por dois motivos. Por tudo que está acontecendo, mas também por essa questão de mostrar uma Alemanha diferente. Ela tenta ser conciliadora, né, dos americanos com os alemães, no sentido de que olhem pra gente de forma diferente. Ela está agoniada para que não aconteça mais uma nova tragédia e inocentes morram no país dela, que é o que ela não deseja, né? Tem até um embate ali. Seus pais viveram isso? Aí ela fala, mas eu não sou os meus pais. Então, esse novo olhar do mundo para a Alemanha, ela representa isso, né? E esse trio, né, dos jornalistas ali cobrindo toda essa questão, que é feita o Rue Knowledge pelo Peter Sarsgaard, o Jeff Mason pelo John Magaro e o Marvin Bader pelo Ben Chaplin. Quanto tempo a gente não viu o Ben Chaplin? Todos os três estão ótimos. O Sarsgaard com aquele olhar bem sério dele, bem forte e frio, né? E ao mesmo tempo ele se envolve com toda aquela questão porque ele sabe que ele quer trazer algo de verdade para o público, mas ele não quer que acabe em tragédia. Ele quer se sentir orgulhoso de tudo que aconteceu, mas ele não quer que acabe mal, né? Muito bem feito isso. O John Magaro, com aquela cara mesmo de o que eu faço agora, né? Ele faz o Jeff Mason, que como eu falei, tá começando, né? Ainda um pouco inexperiente. O que a gente faz? E ao mesmo tempo ele é rápido e dinâmico nas sacadas. Ele pensa rápido, mas ao mesmo tempo será que eu fiz certo? Né? E o Ben Chaplin, como um cara muito experiente, mas tentando descobrir tudo para que a verdade concreta venha à tona e não achismos. Olha, é um filmaço, é um filme rápido para você ver e principalmente para você aprender sobre tudo aquilo que aconteceu, né? E pra gente mais uma vez ter uma reflexão do que é preciso a gente combater através da verdade para que essas tragédias não mais aconteçam. Eu não vou contar o filme, para quem sabe a história, sabe muito bem o fim, a gente tem muito bem essa reação de todos esses personagens, né? E será que esse quarto poder, que é a mídia, não tem tanto papel em fomentar isso, e mais do que isso, será que não é a própria mídia que dá brechas para que as resoluções dos problemas não aconteçam de forma pacífica? É uma reflexão. Não a mídia em geral, mas às vezes a mídia inocente, a mídia que está tentando fazer o melhor e não consegue, como é o caso do que o filme quer representar. Muito interessante e muito bem desenvolvido. É isso, pessoal. Para Setembro 5 eu vou dar 4 estrelas. Vale a pena, um belíssimo roteiro, um filme rápido para a gente refletir sempre e melhorar a humanidade. É isso, pessoal. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e não deixe de me seguir no Instagram, o @MomentoCinemaFG, em que as críticas estão todas lá escritas para vocês. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.